E o tema escolhido para hoje é a água que você não vê. O universo por trás das torneiras, galões e garrafas. E para ministrar a palestra, nós temos a grande satisfação e o prazer de receber aqui o senhor Edgar Mascarenhas, especialista técnico em plásticos pelo Senai e bacharel em Direito pelo Centro Universitário 9 de Julho. Edgar possui ainda MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 30 anos de experiência nos segmentos industrial e de comunicação, com atuação nas áreas de manufatura, desenvolvimento de produtos, processos e sistemas logísticos, P&D, marketing e suprimentos, sendo os últimos 13 anos no Grupo Europa, referência no mercado de tratamento de água no âmbito residencial. Nossos agradecimentos especiais ao Grupo Europa e também ao senhor Edgar por aceitarem o nosso convite. Seja muito bem-vindo, tenham todos uma ótima palestra e Edgar, uma salva de palmas. A palavra é sua. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse esforço para juntos compartilharmos conhecimento numa manhã fria de outono, em que a chuva e o trânsito não colaboraram nada conosco, mas vamos tentar fazer dessa uma manhã agradável, né? Todos nós compartilhamos uma história com a água. A despeito dela ser aquilo que nos dá a vida, essa relação começa muito cedo. Quando na bolsa gestacional nós estamos compartilhando um ambiente com 98% de água. O líquido amniótico é composto de 98% de água. E essa composição vai mudando ao longo do processo gestacional, mas basicamente quando os rins começam a surgir é que a composição começa a mudar. E se vocês tinham curiosidade, este é o volume dentro do ventre de uma mulher que está gestando uma criança, da 16ª semana até a 40ª semana. Quando está se aproximando do momento do nascimento, esse volume diminui, porque o bebê, ao crescer, ocupa um espaço e ele começa a processar esse líquido amniótico, porque os rins já estão começando a funcionar. E a partir daí, essa é uma história que todos nós compartilhamos. E a nossa relação, acabamos de cantar o hino, ela também muda, né? Porque se a gente for verificar, logo no começo, a gente tem aí, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Quem tem uma lembrança do tempo que a gente estudava gramática na escola, no meu caso foi com Domingos Pascoal Segala, vocês vão ver aí que a ordem dos elementos da oração está um tanto invertida e dificulta um pouco o entendimento. Sujeito trocado com verbo, com objeto direto, com objeto indireto, com complemento verbal. Mas se a gente mudar um pouquinho a regência, fica mais fácil de entender. Então a gente fala no começo, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, né? Então um povo heróico gritou e as margens do Ipiranga ouviram. Bem, quem tem margem é curso d'água, é córrego. Mas a gente está falando no caso aí do Riacho do Ipiranga. O Riacho do Ipiranga, essa imagem é a imagem de um lago que é formado pelas nascentes do Riacho do Ipiranga, que nasce ali no Jardim Botânico, na zona sul de São Paulo. É uma trilha de 720 metros de ida e volta. Se um dia você tiver curiosidade de ir no Jardim Botânico, você vai conhecer aonde o rio Ipiranga nasce. Para quem tinha curiosidade, Ipiranga é Rio Vermelho em Tupi. Ele nasce no Jardim Botânico. Ele tem mais ou menos 9 quilômetros de extensão, mas a partir de 2 ele já apresenta o grau de poluição que ele tem hoje. E ele deságua na margem esquerda do Tamanduateí, lá na zona leste de São Paulo já. Essa é a face mais famosa do Ipiranga. Aqui você vê o Monumento à Independência, o mausoléu, ele passando ali, na parte superior da tela, a Nazaré, aqui o acesso à Avenida Leais Paulistanos, e vocês vejam que a várzea do rio, que seria o espaço do riacho, no nosso caso, que ele teria para poder vazar, poder ser reabsorvido e voltar ao seu estado natural, ela já está ao longo do processo de urbanização totalmente impermeabilizada, e isso faz com que o Ipiranga hoje estão em andamento 2 obras, mais ou menos, de 2 piscinões com volume de 200 mil litros de água cada um, para poder conter, porque esse nosso amigo hoje, ele é o campeão de transbordamentos em 2018. Ele já teve 9 ocorrências graves. A mais recente foi no dia 11/3. O bairro inteiro foi declarado do Ipiranga em estado de alerta pelo Centro de Gerenciamento de Emergências. Né?
Esse aqui é um detalhe. Se você olhar, eu moro ali naquele prédio. Daqui dá para ver minha casa. No dia 11/3 eu fiquei ilhado. Eu tive que trabalhar em sistema de home office, porque como ele deságua na margem esquerda do tamanho do ATI, toda a parte que dava acesso à Zona Leste, eu trabalho em Guarulhos, ela ficou totalmente impedida. Ninguém chegava, ninguém saía. E essa é a história do Ipiranga. Então nós temos uma história que começa como espécie, temos uma história que começa como habitantes de uma nação, e a gente começa aí um trajeto ou outro a respeito da água. Fica aqui uma pergunta. Qual o rio, riacho, córrego, qualquer relação com a água que você traz da sua infância? Eu estou prestes a fazer 50 anos. Então era muito fácil um garoto com a minha idade, na época em que eu era garoto, ter alguma relação com algum curso d'água. Hoje em dia, em ambiente urbano, é muito difícil. A não ser a piscina do condomínio do clube, da casa do avô, é muito difícil que um garoto com uma garota daqui a 20, 25 anos guarde alguma lembrança. Eu vou compartilhar com vocês a minha. A minha história começa aqui. Na época era uma represinha pequena, que a gente chamava de represa de Jundiapeba. Eu tenho um padrinho, graças a Deus está vivo até hoje, o Olício, mineirão da região das Lavras, que sempre gostou muito de pescar, e o filho dele detestava. Então ele, para ter companhia, passava na minha casa, me fazia o favor, aos 7 anos de idade, às 4h30 da manhã, porque na noite anterior a gente já tinha cavucado o chão para arrancar minhoca, e a gente ficava numa dessas beiras de represa aqui, às 6 horas da manhã, já com água pela cintura, para pescar cará, para pescar lambari, para pescar traíra, que eu tenho uma cicatriz com 3 pontos no dedo até hoje, para me lembrar. Um frio danado. A minha relação com a água, com o curso de rio, já começou aí. Hoje, ela é a barragem de Itaiaçupeba, que é do sistema Alto Tietê, que o fechamento definitivo foi em 2008, depois de uma batalha judicial de 30 anos com uma empresa chamada Minecraft, que ficou lá com uma área que era para ser cheia, mas não se conseguia porque teve essa disputa. Em maio de 2008 isso foi resolvido e hoje ela tem o volume total de 90 milhões de metros cúbicos. Então ela chama Itaiaçupeba, represa, por conta desse carinha aqui, que em linguagem tupi é Taiaçupeba, que são grandes dentes brancos. Era um porco selvagem que ele era muito farto nas margens da região do rio Jundiaí, que serve essa região, que a gente conhece como o nosso amigo queixada, nome científico Taiaçupecari. E aí ficou até hoje o nome da represa de Itaiaçupeba. A relação do homem com a água, a gente já falou de uma relação como espécie, de uma relação como nacionais. Eu compartilhei uma história pessoal minha para que vocês resgatem as de vocês. E a gente vai falar de uma história da humanidade com a água. A água era algo tão misterioso e tão diretamente associado à vida que não existe nenhuma nação, se você pesquisar, que tem uma história ancestral que não tenha pelo menos uma deidade, um deus que não seja associado à água. Como a nossa cultura é eurocêntrica, a gente conhece desde sempre a figura de Poseidon, que veio da Grécia e depois foi absorvida pelo Império Romano, porque o Império Romano tinha essa característica. Eles não destruíam a cultura dos povos que eles dominavam, eles absorviam aquilo que era bom e eles procuravam crescer como nação com isso. Mas, muito antes de Poseidon, já havia Sobek no Egito, aquele com a cabeça de crocodilo, cujas lágrimas teriam dado origem ao próprio Nilo. Na Índia, 1700 a.C., Lord Varuna, que é associado ao deus da imortalidade. Lady Mazu, na China, a compassiva, que recebia as riquezas e trazia de volta. Chalchitricui e Tlaloc, os astecas, eles tinham 2 divindades diferentes. Uma para as águas correntes, para os rios, para os córregos, e outra para a chuva, o deus do trovão. No Brasil, antes do Brasil, no continente africano de cultura iorubá, Ossum e Iemonjá, que nós conhecemos como Oxum e Iemanjá, quando na época do sincretismo. E na cultura local, desde tempos imemoriais, os brasileiros nativos já adoravam Tupã, que era o senhor das águas. E essa é a história do homem quando ele explicava o mundo através das suas deidades, através dos mitos. Mas o mundo mudou, os homens mudaram. E toda vez que você vai numa apresentação e vê uma efígie como essa, você sabe que a gente vai tratar da antiguidade clássica e vai acabar falando de algum grego. Nesse caso em particular, você está correto, não vai mudar. É isso mesmo. Nós vamos falar no caso de Tales de Mileto. Mileto era uma região da Ásia Menor que hoje é associada à Turquia.
Esse homem sozinho inaugurou uma cultura numa época que é chamada até hoje pelos historiadores de milagre grego. E por que milagre grego? O mundo era um local afundado em superstições, ainda na obscuridade. A única explicação que os homens tinham para ter algum entendimento daquilo que eles não tinham claro era associar isso à figura de um Deus. E, de repente, aparece esse homem e se estabelece como o primeiro filósofo, matemático e astrônomo na cultura grega, reputado por muitos, em especial Aristóteles, como o primeiro filósofo da tradição grega. É também reconhecido como a primeira pessoa na civilização ocidental a praticar a filosofia científica. E a sua mais notável contribuição talvez tenha sido isso. É romper com essa ordem estabelecida e enfrentar os próprios deuses em linguagem figurativa e como pensar que o mundo era algo mais complexo do que somente a invenção de um Deus. Além disso, ele tem contribuições nas ciências exatas. Ele é considerado o pai da geometria descritiva e a primeira pessoa a qual se atribui uma descoberta matemática, que é o chamado Teorema de Tales. E como não podia deixar de ser, o filósofo é alguém que tem uma postura questionadora diante de todos os aspectos da vida. E ele tem uma relação muito próxima com a água. Ele acreditava que a água era uma substância primordial, único elemento fundamental, constituinte do mundo natural, do universo, de todas as formas de matéria. Porque onde quer que ele olhasse, então tinha água. Mas o mais impressionante é que 2.300 anos antes de Darwin, ele já mandou essa. O mundo evolui da água por processos naturais. Se algo evolui, não foi criado pronto. Se não foi criado pronto, não tem por trás um design divino. Se não tem um design divino, logo eu estou enfrentando as deidades. Imagine o trabalho que foi para Tales sustentar esses ensinamentos na ocasião em que o mundo estava mergulhado ainda na superstição. E isso ele deixou para nós. É a água que, ao assumir diferentes formas, constitui a terra, a atmosfera, o céu, as montanhas, os deuses e os homens, as feras e os pássaros, a grama e as árvores, e até mesmo as menores criaturas, como vermes, moscas e formigas. Tudo e todos são água em suas diferentes formas. Meditem sobre a água. Então ele nos convidava a fazer isso. Essa foi a contribuição de Tales. Foram precisos mais 200 a quase 300 anos para que alguém colocasse uma outra contribuição a esse respeito. E a gente está falando aí de um outro grego que eu não poderia deixar de ser. A gente já está falando já de Aristóteles de Estagira na Macedônia. Aristóteles foi preceptor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, por 3 anos. Tamanho o respeito que o pai de Alexandre, Filipe II, tinha por esse homem, que uma vez nas guerras macedônicas ele destruiu a cidade de Estagira, mandou reconstruir de volta, chamar de volta o povo e falou para Aristóteles: eis aí a herança daqueles de onde você veio. Aristóteles, estudando a obra de Tales, ele veio com outra contribuição. Tales considerava a água como o único elemento constitutivo de toda forma de matéria. E foi daí que veio essa questão esotérica que habita muitos discursos de vários tipos de crença, que existem outros 3 elementos: o fogo, a terra e o ar. Essa foi a contribuição de Aristóteles a respeito do pensamento de Tales. A partir daí, a gente sai da Antiguidade Clássica e vai para um outro período da história, que é o Iluminismo. O Iluminismo foi uma herança direta e uma resposta que já tinha começado na Renascença, a construção do conhecimento que era disseminado entre os homens, que antes estava somente na mão da nobreza e do clero, e com o crescimento de uma nova classe, que era a classe dos comerciantes da burguesia, com o fluxo de capitais, o conhecimento começou também a ser disseminado. Talvez o mais importante dos capitais que foi trocado em todo o Velho Mundo, na Europa, tenha sido o conhecimento. E aí a gente tem essa figura, e nós vamos falar agora, já no Iluminismo, de Antoine Laurent Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna. Toda vez que eu me disponho a estudar figuras da época da Renascença e do Iluminismo, eu me assusto com a capacidade de conhecimento e de trabalho que essas pessoas eram capazes de gerar na ocasião, né? Ele era um aristocrata, nascido numa família muito rica, e a fortuna permitiu que ele estudasse várias coisas: biologia, economia, física, matemática, mas principalmente a contribuição dele foi na química, campo no qual fez história com contribuições inestimáveis. Tendo passado à posteridade como o pai da química moderna, ele tem um método de nomenclatura e um tratado elementar,
que são obras estudadas até hoje. Mas, curiosamente, ele não era formado em nenhuma dessas coisas. Ele era advogado, formado pela Faculdade de Direito de Paris, né? Ele teve tempo de fazer tudo isso nessa tão curta vida que teve. Através dos seus experimentos, ele cunhou e estabeleceu a chamada Lei de Lavoisier. Quem aqui é engenheiro químico sabe, né? Quem é químico trabalha, que estatui que uma reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. A versão popular desse postulado deu origem àquele que se tornaria um dos enunciados mais famosos de todos os tempos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, a gente está falando de pessoas que sempre se dispuseram a questionar a ordem estabelecida. Tales questionou os próprios deuses. Aristóteles questionou a própria obra de Tales. E Lavoisier, ele começou a questionar outras coisas que a gente vai ver aqui o que aconteceu. Só que ele deu um azar danado. Lavoisier era maçom. E como maçom, como franco-maçom, ele contribuiu muito com a Revolução Francesa. Ele acreditava nos ideais da Revolução. Porque, apesar de ser de uma família riquíssima, ele dividia a riqueza dele. Existem registros de que ele, nas terras que possuía, ele combatia os surtos de doenças, em especial a malária. Ele tem pesquisas nisso. Só que ele era um homem também, apesar de todos os interesses que ele tinha na área da ciência, ele era muito competente na gestão da sua própria fortuna. E ele, num certo ponto da sua história, ele teve uma participação no que a gente chamava de fermé général. A coroa francesa, ela era muito refinada nos seus interesses. Ela não se dispunha sequer a pegar o dinheiro dos seus cidadãos. Então, para tudo que ela queria fazer em termos de serviço público, ela estabelecia alguns aristocratas e faria o que hoje é o equivalente a uma parceria público-privada. Já dava problema desde essa época. E a fermé générale era a que mais gerava dinheiro para os seus participantes, porque era coleta direta de impostos. A moeda de troca era literalmente dinheiro, né? E por um curto espaço de tempo, o Lavoisier comprou uma concessão da coroa francesa para recolher imposto. E mesmo ele tendo colaborado com a Revolução Francesa, quando terminou a Revolução, foram lá nos autos e viram aqui. Temos 28 rendeiros gerais dentro da coroa, dentro do Estado francês. Um deles era Lavoisier. Por conta desse curto período em que ele participou da fermé générale, ele foi preso e condenado à morte. Ele acabou guilhotinado na Praça da Revolução como inimigo do povo. O homem que fez tudo isso e contribuiu com a Revolução. Mas por que eu contei toda essa história de Lavoisier? Porque se Tales considerava a água um elemento fundamental, Aristóteles acrescentou outros 3, é dele essa invenção aqui, H2O. Porque nessas experiências para determinar a lei de Lavoisier, ou de conservação das massas, o primeiro elemento com o qual ele trabalhou era a água. Então, por mais de 2000 anos, a água foi considerada como uma substância fundamental e unívoca. Depois da contribuição de Lavoisier, nós ficamos sabendo que ela é uma substância composta, né? Que é composta de 2 elementos. E toda vez que eu olho para essa gravura de Lavoisier, eu ficava pensando, por que ele está com esse ar como quem está embevecido, olhando para o alto, ocupado com alguma coisa muito alta? Eu falei, para onde ele está olhando? Será que ele estava pensando na água? E aí eu fui atrás de saber de onde vem essa gravura. Essa gravura vem dessa pintura aqui. Ele está olhando para ela. É um dos olhares mais bonitos que você vê no período neoclássico. E esse quadro rompe totalmente com a ordem estabelecida. Então, esse homem ele rompia com as ideias estabelecidas não só na ciência, mas também nos usos e costumes. O nome dela é Marianne Pierrette de Pause. Era a esposa dele, 15 anos mais nova, também de uma família aristocrática. E ela, ao contrário das mulheres da época, ela se formou para ser uma cientista. E quando ela conheceu Lavoisier, ela se apaixonou pelo intelecto dele e pela oportunidade de fazer o trabalho junto com ele. Esse quadro ele perverte a ordem estabelecida porque, pela primeira vez na escola neoclássica, que era a que vigorava na época, num retrato, você vê um homem sentado, a mulher numa posição mais elevada em relação a ele, e ela muito à vontade no laboratório, com uma mão no ombro, outra sobre a mesa, com os papéis enquanto ele trabalhava. Aqui você tem a figura do gasômetro, que foi o equipamento que ele utilizou para fazer a descoberta da H2O.
E o principal de Marianne é que ela estudou com Jacques-Louis David, que era o principal pintor neoclássico da época, para fazer os manuais técnicos, porque esse tratado de Lavoisier ele não traz só escritos, ele traz figuras das mais belas e detalhadas dentre os documentos técnicos da época. Então, ela foi, na verdade, a que fez os desenhos esquemáticos, todos em perspectiva, todos com um estudo maravilhoso de luz e sombra, e ela se formou só para contribuir com a obra dele. Esse quadro, as dimensões dele são de 2,59 m por 1,94 m, ou seja, eles estão em tamanho natural. Uma outra curiosidade, os retratistas eles cobravam, tinha uma tabela para mãos. Então você vai ver muito o retrato neoclássico que você vê a figura, mas não vê as mãos da figura, porque é o detalhe mais difícil de reproduzir numa pintura. Então, somente as figuras muito ricas, do clero ou da nobreza, tinham retratos mostrando a mão. Esses dois eram tão ricos juntos que você vê as 4 mãos deles estão representadas na pintura em poses diferentes. Ele foi encomendado ao professor de Marianne, que era Jacques-Louis David, e custou na época 7.000 libras esterlinas, que a câmbio de hoje daria algo em torno de 1,1 milhão de dólares, custou esse quadro na época. Ele hoje está no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, na Quinta Avenida. O que fica a história de Lavoisier? Ele acabou guilhotinado, quero crer eu, porque ele questionou o clero, ele questionou os usos e costumes, ele questionou, inclusive, a relação entre um homem e uma mulher num casamento de conveniência. Você vê uma parceria entre ambos, deve ter irritado muita gente. A gente sai do iluminismo e a gente vai, já depois, agora, para o início da Revolução Industrial, uns 100 anos mais ou menos da Revolução Industrial, e ela aconteceu por um fato bastante interessante. A gente fala que a coroa portuguesa extraiu muitas riquezas do Brasil, que a Espanha fez uma pilhagem nos países da América Latina que ela dominou, e outros povos assim o fizeram na época do extrativismo selvagem. Mas o importante é notar que grande parte desse capital que saiu das colônias não foi para a mão desses países de origem. Esse dinheiro pingava lá e ia para na mão do Império Britânico, que empreendia, que criava outros sistemas, vários processos, que tinha um processo de manufatura, em princípio manual, e depois começou a se mecanizar, ao passo que a Revolução Industrial, como aconteceu, só podia ter acontecido na Inglaterra, no Império Britânico, porque eles davam uso para o dinheiro. De tal maneira que, se na França estava sendo feita uma revolução cultural, na Grã-Bretanha se fazia uma revolução econômica. Só que isso cobrou um preço. Essa foto aqui, a Revolução Industrial estava rolando há só 100 anos. O que vocês estão vendo aqui nessa foto é o smog. Quem já foi a Londres ou gosta de ler sobre Londres ou conhece o Império Britânico, sabe que lá eles têm o fog. O fog é o termo que eles usam para neblina, típica do que seria o clima daquele país. Só que aqui a gente está falando do smog, que é uma somatória das palavras smoke mais fog. É uma neblina de fumaça, que na época era gerada pelas fábricas, pelas casas, cujo principal combustível era um carvão mineral. Ao passo que 100 anos depois, Londres já estava neste estado. Essa é uma outra paisagem típica londrina do Império Vitoriano pós-Revolução Industrial. Vocês imaginem que, para o pessoal se deslocar, ainda não havia sido criado o motor a combustão, a principal força motriz era o cavalo. E Londres já tinha, nessa época, a cultura dos táxis. Haviam cerca de 11 mil táxis em Londres. E outros tantos ônibus puxados por juntas de cavalos. De tal maneira que, mais ou menos por volta de 1850, Londres era habitada por cerca de 60 mil cavalos. Aí você fala, que lindo, tanto cavalo. Não tinha poluição, não tinha motor a combustão, não tinham gases relativos a essa combustão e tantos outros tipos de contaminantes, mas tinha isso aqui. Esses 61 mil cavalos geravam por dia cerca de 1.000 toneladas de esterco e 70 mil litros de urina, que formavam uma lama no meio da cidade. Você achava que Londres era uma capital enlameada. Não. Ela era cheia de algo mais. Né? Fora que esses cavalos tinham tempo de vida útil de 3 anos. O que fazer com essas carcaças de cavalo depois? E aí surge depois uma outra indústria, que é a indústria da carne de cavalo. Não porque eles apreciassem o sabor, é porque não tinham o que fazer com isso. Então imaginem que Londres, nessa época, tinha 6,5 milhões de habitantes. 1 em cada 5 membros do Império Britânico morava nesse lugar.
E a gente sabe que o ajuntamento humano traz problemas, né? Esse é um típico cidadão londrino, com um terno muito bem cortado, muito elegante, com a sua cartola. Só que acontece que para cada um desses tinha isso aqui. 17 porcos. Por conta dos hábitos da indústria da carne de porco. Então, na verdade, Londres não era uma cidade onde haviam chiqueiros. Era um chiqueiro onde habitavam pessoas, né? Isso faz com que Londres seja um pesadelo de saúde pública. Nessa época, o tempo médio de vida das pessoas era cerca de 45 anos para membro da classe alta e 22 anos para pessoas de classes mais pobres. A vida era muito curta, porque ela também era muito ruim. É num cenário como esse, e eu costumo dizer, eu que trabalho com inovação há algum tempo, você não sabe o que fazer com inovação? Procure por problemas. Inovadores são pessoas que procuram por problemas e os solucionam. E esse é um dos principais inovadores dessa época. A gente está falando de Sir Dr. John Snow, o pai da epidemiologia moderna. Ele ousou, através dos seus estudos, desbancar a chamada teoria miasmática, vigente à época, tendo proposto a teoria dos germes. Porque enquanto ele trabalhava aqui, no Império Britânico, a gente vai falar de uma outra figura mais para frente um pouquinho, que estava trabalhando nessa teoria. Toda a era vitoriana ela foi marcada por uma série de epidemias que mataram milhares, se não milhões de pessoas. No ano de 1854, em particular, houve um grande surto de cólera em todo o Império Britânico, de 1846 a 1860. Em especial, em 1854, um bairro foi flagelado por essa epidemia. Mas era um bairro um tanto peculiar em Londres. É o bairro do Sorro. O bairro do Sorro, até hoje, ele é o reduto da aristocracia, mas também da classe trabalhadora, de artistas e de intelectuais. Tinha muita gente pobre e muita gente rica. Então não estava morrendo só pobre, estava morrendo rico também. Não estava morrendo só trabalhador, estava morrendo empresário e aristocrata. Então, algo precisava ser feito, obviamente. John Snow foi chamado, era muito jovem à época, em formação, tinha seus 41 anos, e ele foi para o bairro do Sorro. Esse daqui é o mapa do bairro do Sorro. Eu vou depois mostrar para vocês. Cada um desses tracinhos aqui é um óbito que aconteceu numa área desse tamanho. Isso aqui são poucos quilômetros quadrados. Nesse surto aqui morreram 614 pessoas. O que ele fez? Ele saiu do gabinete, foi a campo e fez essa pesquisa aqui. Ele circunscreveu uma área, e vocês vejam que cada tracinho desse é um óbito que aconteceu. Através de estudos estatísticos, ele conseguiu isolar a fonte desse surto nessa bomba d'água aqui. Pump, em inglês é água, e está aqui a Broad Street. Ele achou a famosa bomba da Broad Street, da rua Broad. E ele circunscreveu e estabeleceu pela primeira vez em epidemiologia o que se chama de método geográfico. É associar a disseminação de uma doença dentro de uma área determinada. E aí, tem um pequeno relato dele. O experimento desenrolava-se na maior escala possível. Não menos que 300 de milhares de pessoas de ambos os sexos, de todas as idades e ocupações e de todos os níveis e posições, como eu coloquei para vocês, da mais alta sociedade aos mais pobres, estavam divididas inescapavelmente, muitas vezes inconscientemente, em dois grupos. Um grupo recebia água contaminada pelos esgotos de Londres, e junto o que quer que proviesse das vítimas do cólera, e o outro, uma água comprovadamente livre de tais impurezas. Então, nessa época, desde sempre, o poder econômico determinava quem viveria e quem morreria a respeito do que acontecia em Londres. Porque nessa época, além dos dejetos dos cavalos, havia os dejetos das pessoas. E o método básico eram fossas ou descarte direto no rio Tâmisa. E com esse estudo nasce o termo waterborne diseases, que são doenças transmitidas relacionadas com a água. Eu falei teoria miasmática, miasmata em grego são maus odores, maus ares. A associação que se fazia é mais pessoas ajuntadas, mais lixo, maus odores. Acontecia a doença, logo a relação direta era, quanto pior o odor, quanto mais pestilento o ar, maior a quantidade de doenças. E a gente sabe hoje em dia que não é bem assim. Com o termo waterborne diseases, começa a mudar, então, toda a linguagem pictográfica da época. Essa figura aqui
bastante sombria é o chamado Doutor Peste. Na época da peste negra, na Idade Média, esses homens eram enviados com trajes de couro embebido em óleo, com essa máscara que parecia um bico de um pássaro, mas na verdade era um espaço para colocar ervas medicinais, e eles iam nos focos de exposição da peste negra e determinavam quais eram os procedimentos para evitar maiores contaminações. Tudo porque se acreditava que o principal vetor fosse somente o ar. Aqui você vê uma outra representação gráfica de três moléstias, a malária, a varíola e a lepra, de novo associado a entidades etéreas. Essas duas gravuras mostram soldados das guerras napoleônicas sendo flagelados pelo cólera, que seria trazida por nuvens de doenças. Aqui é uma outra representação do cidadão londrino com um pano na boca para evitar respirar esse ar. E a partir do trabalho de John Snow, toda a linguagem pictográfica a respeito de doenças começa a mostrar uma fonte de água. Ou seja, uma boa forma de estudar um período é verificar também as suas expressões artísticas, porque às vezes, na maioria das vezes, eu diria às vezes não, com mais precisão, os artistas captam o espírito do seu próprio tempo. Essa daqui é a famosa fonte da rua Broad, hoje chamada Broadwick Street. Ela ficou aqui tem uma placa atrás em homenagem ao Dr. John Snow, falando a respeito do seu feito, que ajudou a diminuir a quantidade de mortes nos surtos de cólera. Essa bomba, ela ficou ali até 2016. Aí a prefeitura local fez uma obra e teve que retirar. E aí a gente aprende uma coisa. Se você é muito importante no Império Britânico, você ganha um título de Sir. Mas se você é uma lenda e um mito, você tem um bar com o seu nome. Então, o mais importante aqui não é se você é cavaleiro do Império Britânico, é se tem um boteco que todos os dias um britânico, depois do expediente, vai lá e ergue uma taça, um pinte de cerveja em seu nome, comemorando o que aconteceu, a sua passagem pelo mundo. E aqui, hoje em dia, são só algumas, são as principais doenças transmitidas pela ou relacionadas com a água, relacionadas pela Organização Mundial da Saúde. De tal maneira que cuidar da água não é somente uma questão de cuidar de processos. Tivemos aqui a palestra do Rogério falando a respeito da importância da água no processo para obtenção de cerveja. Temos aí toda a parte de destilados. Geralmente a água de processo ela é muito mais exigida, os seus parâmetros técnicos, do que a água que a gente consome. Mas não deveria ser também só assim, né? Porque vocês vejam o quanto de problemas que nós podemos ter associados ao consumo de água insalubre, né? Se você quiser saber mais sobre o tema, tem esse livro aqui, infelizmente não tem tradução para o português, Dirt Old London, The Victorian Fight Against the Filth. Suja a velha Londres, a batalha vitoriana contra a imundície. Esse jornalista e historiador, o Lee Jackson, ele teve esse trabalho de reunir todos esses dados para dar para a gente a visão de como é que começou a história da saúde pública. Não à toa, tudo que a gente conhece hoje em termos dos tratamentos de esgoto, captação, transporte, tratamento, tem a sua gênese nessa época, na Londres da era vitoriana. Não é porque eles eram mais inteligentes do que a gente, não, é que eles estavam com um baita problema e precisavam sobreviver. A nossa história continua. E vamos falar por que a era vitoriana era a era vitoriana, com essas duas figuras, que são a Her Majesty the Queen, ou Sua Majestade a Rainha Vitória, e o Sir Henry Doughton, que virou Sir depois. Por que ele virou Sir? Esta senhora aqui, ela estava muito preocupada com tudo que aconteceu na França, menos de 50 anos antes. Ela que não era boba nem nada, o Império Britânico já era uma monarquia institucional. A importância dela nas decisões do governo já não era tão grande, ela não influenciava tanto nos assuntos de Estado. Mas ela decidiu, então, estabelecer um outro tipo de poder monárquico, o poder moral. Ela se tornou uma referência moral para o povo bretão e todos os demais membros do Império Britânico. E nessa época ele era vastíssimo, é dessa época a afirmação de que o sol nunca se põe sobre o Império Britânico. Então ela se tornou a líder moral de uma nação, reinou por 63 anos e 7 meses, recorde batido pela Rainha Elizabeth em 2015. E é por isso que a era em que ela reinou foi chamada de Era Vitoriana. O Palácio de Buckingham já existia, e a água que ia para lá era nojenta, né? Tinha que se fazer todos os tratamentos conhecidos à época, que era ferver a água. Na época já existiam filtros ancestrais que eram por decantação.
Além de ferver água, tinha a manga de Hipócrates, né? Também que veio da Grécia Antiga. Só que ela queria um sistema melhor. E aí ela falou com esse cara que na época era um rapazinho, que era o Henry Dalton. O pai dele, o John Dalton, ele era o principal empresário da área de cerâmica na Grande Londres. E aos 15 anos, esse garoto, influenciado pelo trabalho do doutor John Snow e de Louis Pasteur, que já estava trabalhando na França, aos 15 anos ele já era chefe de P&D da empresa do pai dele. O pai dele entregou o P&D da empresa na mão do garoto e ele começou a montar uma startup lá dentro, né? E quando ela falou com o John Dalton, apareceu o garoto. E ele, durante anos, pesquisou muito e chegou a isso aqui. Nasceram os primeiros filtros cerâmicos, né? Esse daqui, com elemento cerâmico de terra de atomácia, que na verdade é dióxido de silício, que a gente conhece como terra de atomácia. E em 1862, já influenciado por um trabalho de Louis Pasteur, um paper, de 1861, ele já incorporou carvão impregnado com dióxido de manganês para começar a fazer algum tratamentozinho microbiológico. Naquela época, os autores franceses eles escreviam em inglês, como eu falei para vocês. A Revolução Cultural acontecia na França, a Revolução Econômica acontecia no Império Britânico. Então, mesmo os autores franceses escreviam em inglês. A Marianne, voltando um pouco atrás, que era a mulher de Lavoisier, ela era também versada em inglês e latim. Foi ela que traduziu a obra do marido para o povo francês, né? E, ao mesmo tempo, a gente já falou do Império Britânico, a gente volta para a França de novo para falar dessas duas figuras aqui. Se eu falei de Lavoisier que era assustador, esse aqui, então, eu não sei do que é feito. Bacharel em letras, bacharel em matemática, químico, biólogo, doutor em química e depois, mais tarde na vida, doutor honoris causa em medicina. Ainda vivo, fundou um instituto chamado Instituto Pasteur, que já gerou 10 prêmios Nobel. Esse aqui é o diretor de laboratório deles. Começou garoto, influenciado pela obra do mestre, se tornou o primeiro diretor de laboratório do Instituto Pasteur. Não era engenheiro, mas era alguém muito engenhoso. Esse aqui inventou o processo chamado de pasteurização, que a gente ouviu falar agora há pouco. Esse aqui, os estudos deles levaram à criação da autoclave. Vacinação. Uma parte curiosa a respeito desse aqui, que eu vou colocar o nome, obviamente, estamos falando de Dr. Louis Pasteur. O doutorado dele era em química, né? O de medicina era honoris causa. E o doutor Charles Chamberlain, outro doutor em química. Pasteur é um dos primeiros casos documentados de uma parceria entre a indústria e a academia. Quem procurou Pasteur e sustentou a pesquisa dele durante anos foram duas indústrias, a vitivinicultura, do vinho, e a indústria cervejeira francesa, né? Aproveitando aqui, eles tinham muito problema de partida de lote a lote da qualidade da cerveja. E foi aí que Pasteur começou a estudar os seus estudos sobre a fermentação, né? E aí, em 1884, num trabalho conjunto deles, nasceu o filtre Chamberlain método Pasteur, né? Que aí é o primeiro sistema patenteado de filtragem para rede hidráulica por pressão. Olha só que avanço. A gente começou a falar lá atrás do sistema por gravidade. Coloca água num vaso e espera o tempo dela permear para um elemento filtrante para ir para um outro vaso de coleta. E aqui você tem um sistema já por pressão, e pela primeira vez você tem esse termo aqui que a gente vê no manual técnico, bougie de rechange, que é a vela de reposição. Já começa aqui, né? Era um elemento filtrante de cerâmica com capacidade de microfiltração já, e tinha como base um artigo do Pasteur, falando a respeito do que cravou a teoria dos germes. Então perceba que era todo o ambiente que surgiu na Europa para que isso desembocasse nesse tipo de invenção. Tenho aqui alguns detalhes, que aqui você vê a vela, né, dentro de uma manga metálica, que isso era conectado a um sistema de entrada, uma rede hidráulica por pressão, e aqui já a saída. E aí eles começaram a ficar bons nisso. Você tinha sistemas para vazões variadas, esse aqui é para direto na torneira, e você tinha sistemas com 1, 2, 3 e até 6 velas, dependendo da vazão que você queria. Então tem muita coisa que a gente vê hoje em dia que você fala, nossa, que inovação. Não. É vetusto, é do tempo da vovó. Aqui você tem alguma parte... Outra coisa que é legal estudar sobre uma época também é o marketing.
É como é que quem queria vender e transformar isso em business, em negócio, se comunicava com o público, né? Então aqui você tem uma propaganda de um filtro que ele é portátil, que é para levar na mala, fala dos caixeiros viajantes, das pessoas que vendiam na rua, que para ter segurança no consumo de água levassem um desse. E tem aqui, ó, filtro para mesa de bar, para residência, para processo industrial, aquele que a gente viu antes, para sistemas maiores, e aqui o outro para gravidade, né? Enquanto isso, no Brasil, o que estava rolando, né? A gente, então, sai da Grécia, passa pelo iluminismo, vai para a Revolução Industrial, agora a gente sai da Europa e vem para o Brasil. O que estava acontecendo no Brasil era isso aqui. Esse livro é muito legal. É do Hernani Bruno, que são Histórias e Tradições da cidade de São Paulo. Ele já fala dos nossos hábitos de hidratação, já fala que as bandeiras, né, o nosso legado dos bandeirantes, hoje muito revisado, muito questionado, porque envolveu a dizimação dos brasileiros locais, é uma coisa do período da história que a gente vai precisar rever com mais ênfase, né? Ele já dizia que as bandeiras elas se deslocavam no curso dos rios e automaticamente, quando uma comunidade se estabelecia, aquele curso da água já começava a apresentar sinais de deterioração, né? Ele fala aqui, ó, abasteciam os habitantes de Piratininga da água dos ribeirões e daquela que brotava de algumas fontes naturais, que, aliás, logo se tornavam locais imundos. E aí ele fala do abastecimento municipal. Depois de fins do setecentismo, em chafarizes dos quais o mais importante e duradouro foi o chafariz da Misericórdia, mas chafarizes que, em geral, se desmantelavam à toa, obra pública ruim aí, e onde não raro faltava água, obrigando uma parte considerável da população a se utilizar do líquido sujo colhido do Anhangabaú e do Tamanduateí. Ou seja, logo depois de 1700, o Anhangabaú e o Tamanduateí já eram fontes de poluição. E aí o que aconteceu? Obviamente, com a comercialização, quando começaram as classes dominantes a se estabelecer, quando começaram os empresários, as pessoas de mais posses a ter preocupação com a água, surgiu no Brasil uma indústria ainda incipiente, né, que é baseada em produtos importados. Então aqui você vai ter o chamado filtro Beckerfeld, você vai ter o filtro Pasteur, todos eles importados por casas de famílias francesas ou portuguesas ou italianas, que traziam o hábito da Europa e viram que aqui tinha um mercado no Brasil, uma demanda reprimida e começaram a explorar. Esse filtro é bastante interessante, infelizmente o projetor não ajuda, mas você tem aqui uma pedra vulcânica escavada, tinha cerca de 50 quilos. Isso daqui é herança de um filtro que veio... Se você tem algumas fotos do Egito Antigo, que você tem filtros como esse aqui, que era utilizado pelas primeiras famílias brasileiras que tiveram filtro em casa. E aí aconteceu uma revolução no Brasil, que também foi trazida pelos imigrantes que vieram no final do século XIX e início do século XX. Se num primeiro momento eles começaram a importar, aí a escala de custos começou a ficar um tanto mais alta do que era no começo, o lucro começou a minguar, e aí eles falaram, então vamos fabricar no Brasil. E aí o que aconteceu numa cidadezinha chamada Jaboticabal, teve a revolução do chamado filtro de barro, que foi fomentada por dois fatores. A imigração europeia, principalmente de portugueses e italianos, que trouxeram técnicas, sabiam como utilizar e conheciam o produto, e o aumento da urbanização, ou seja, havia um fluxo de capital, havia um interesse pelo produto, havia uma demanda reprimida. E aqui, às margens do rio Mogi Guaçu, que banha a região, existe uma argila de altíssima qualidade, que ela tem inclusive propriedades com relação à troca de temperatura. Ela consegue manter a água mais resfriada do que o do ambiente externo. Outras cidades entraram na Revolução. Nós tivemos empresas que elas estavam num Bom Retiro, empresas na Vila Prudente, empresas de Jundiaí, mas até hoje em Jaboticabal, 27,5% de toda a indústria do filtro de barro que está no Brasil está em Jaboticabal e fabricam cerca de 70% da produção local, né? E está aí, o que eles trouxeram foi a revolução do filtro de barro. O filtro de barro talvez tenha sido o primeiro utensílio doméstico que foi massificado dentro de uma casa. Talvez você não visse um fogão a gás, talvez você não visse um rádio a válvula, talvez você não visse as primeiras batedeiras ou foyers mecânicos, mas com certeza você veria um filtro de barro, porque era um consumo básico, né? Isso aqui, para quem trabalha com marketing, desenvolvimento de produto, é um gráfico muito comum. É o gráfico de tempo de vida e maturação de um produto, né? Aqui estão no eixo
nesse eixo aqui as vendas, e aqui na horizontal o eixo do tempo. Você tem as fases de introdução do produto, do crescimento, do amadurecimento, até o seu declínio, né? Então a gente percebe que a introdução do filtro de barro começou de 1900 a 1930, com aquele começo que eram os importados que criaram a demanda para o produto. Depois a gente passa de 30 a 70, a gente teve um crescimento bastante importante, porque o Brasil começou paulatinamente, para quem lembra da história, Estado Novo, Getúlio Vargas, o objetivo era fazer com que o Brasil passasse de ser um grande um país rural, um grande país pautado na agricultura, e passasse a ser um país industrial. De 70 a 80, um amadurecimento do produto. E aqui, para quem trabalha com desenvolvimento, começa um desafio que chama paradigma da sigmoide. Ou seja, qual é o próximo ciclo que você vai fazer em cima desse, para você não padecer a queda das suas vendas. Quando chegou nesse momento aqui de apresentar algo novo, aconteceu uma ruptura no mercado através de um novo conceito. Então, é muito importante quem desenvolve produto, quem está com o mercado na mão, ficar sempre de olho que daqui a alguns anos pode não ser assim. Se alguém vai mudar o seu mercado, se alguém vai criar uma disruptura, que seja você. Porque se for o concorrente ou um entrante de fora, você vai ter problemas. E foi o que aconteceu aqui. E aqui no caso, lamento, eu trabalho lá, mas não é nem por isso que eu coloquei essa marca. Existiram várias outras marcas. Aí nasce o conceito do purificador de água. É porque realmente as pessoas que fundaram essa empresa tiveram um trabalho muito grande de uma escola de vendas de porta a porta, investiram em comunicação, e no Brasil é praticamente impossível indissociar a história do purificador de água da empresa Purificadores Europa, né? A linha só cresceu, tiveram grandes avanços. Esse aqui foi o primeiro, o Sportline. Eu não sei na casa de vocês, mas um tio, um avô. Para vocês terem uma ideia, o quão durável é esse produto, a gente teve que brigar com a rede de distribuição para há 3 anos tirar o elemento filtrante dele de linha. Porque se deixasse, a pessoa ainda comprava. Ou seja, produto comprado em 84, estava trabalhando aí, né, obrigado. Né? Aí a gente teve que brigar com a rede e falar, gente, não dá mais, vamos para o novo. Né? A rede só cresceu. Né? Hoje nós estamos numa campanha que a gente também tem uma associação patronal da nossa indústria, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Purificadores de Água de Uso Residencial e Sistemas Associados, que é o selo Abrafipa de autenticidade dos elementos filtrantes. Porque quando você cria um mercado, você cria e nem sempre é só você que explora. A gente vendeu mais de 5 milhões de purificadores de água, ou seja, tem muito filtro para comprar. Aliás, muito elemento filtrante para comprar, né? Até corrigindo o termo. E muitas vezes o mercado fica tentado a comprar algo mais barato, que não é certificado, e não sabe qual é a qualidade da água de saída. Né? Nós somos uma das raras empresas do mercado que detém laboratório próprio, fazemos testes em toda a nossa matéria-prima que é utilizada nos elementos filtrantes e na água de saída do que a gente faz. Então a gente sabe bem o que está fazendo. Hoje o mercado é explorado por N empresas, inclusive players mundiais no mercado de eletrodomésticos. O Grupo Europa, talvez isso mude, não posso falar muito mais a respeito, fabrica só purificador de água, mas a gente é bom naquilo que a gente faz. Né? Então a gente já falou de Grécia, Antiguidade, Europa vitoriana, Europa francesa, Brasil de início do século. Vamos expandir um pouco para o globo, o que está acontecendo hoje. Esse mapa, ele estabelece qual é o recurso, a riqueza dos países em termos de água. Né? Então, o azul aqui são nações ricas em água. Em amarelo são aquelas que são autossuficientes, com alguma folga. Em vermelho são os dependentes de água virtual. No mundo de relações virtuais, de abraços virtuais, de amigos virtuais, existe também água virtual. Daqui a pouco a gente vê o que é isso. Tem aqueles que são autossuficientes por uma estreita margem, ou seja, isso aqui, numa leitura para quem é economista, o cara pega e fala o seguinte, para esse país crescer, o crescimento desse país está em risco por conta das fontes de água que ele possui. Se ele der algum movimentinho para frente em termos de consumo e hábitos, ele já não tem água para atender. Os em verde que já vivem em escassez e tem aqueles aqui que têm dados inconsistentes porque não apresentam. Então percebam que, como é bem claro, o Brasil aqui, os Estados Unidos, Austrália, alguns países da África, porque são banhados aqui, têm a sua riqueza em água assegurada. Né?
Porém, vamos falar sobre o que é água virtual. A água virtual é aquela água que você não vê, mas consome sem perceber. Todo produto industrializado de fonte animal ou vegetal, ou mesmo da indústria de manufatura ou indústria têxtil, ele aplica água nos seus processos, o rebanho vivo consome água. Então está aqui coisas do dia a dia que você consome e você não sabe a quantidade de água que usa. Então aqui, 1 litro de cerveja, 5,5 litros de água, mais ou menos em média. 1 quilo de arroz, 2.500 litros. Manteiga, 18.000 litros. E aqui vai. Um carro popular, desses que venderam aos montes aí nos últimos 30 anos, 144,3 mil litros de água por carro. Então, o que é água virtual? Tenho demanda reprimida por produtos e serviços no meu país, não tenho água suficiente para produzir, não tenho uma indústria florescente. O que eu faço? Eu compro de outros países. Junto com o produto, junto com um grão, junto com o produto in natura, vem junto a água. O Brasil escolheu uma vocação. Né? Quando a gente diz que nós somos o celeiro do mundo, que a gente alimenta Estados Unidos alguns produtos, Rússia, boa parte da Europa, que a China compra a boa parte da nossa produção agropecuária, que a gente tem superávit, isso quer dizer o seguinte: você está exportando água. Isso é ruim? Não necessariamente. Qual é o trabalho dos técnicos, dos engenheiros agrônomos, de quem trabalha com isso? Desenvolve novos métodos de manejo, cultivo e irrigação. É fazer com que cada vez se use menos água para obter os menos resultados, para que esse impacto na nossa rede não seja muito grande. Porque a gente fala muito em pegada ambiental, a gente fala muito em pegada de carbono, mas existe um conceito chamado pegada hídrica, que é esse daqui. Né? Uma outra coisa que a gente tem que desmistificar é o conceito de diferenciar aparente abundância com real disponibilidade. Porra, São Paulo tem quase 400 rios. Para onde você vai para o Nordeste, você vai, por exemplo, para o Pernambuco. Um rio de um lado, um rio do outro. Capiberibe e Embiberibe. Você passa no meio. Fala, nossa, tem muita água. Mas o fato de você ter essa água presente não quer dizer que ela seja disponível. Esse daqui é um outro gráfico para ficar só na Ásia, América Latina e África, da qualidade dessas fontes abertas que tem disponível com relação à contaminação só por coliforme fecal. Percebam vocês que em cada lugar do mundo, não importando o IDH, não importando quão avançado é, o tamanho do país, você tem uma disseminação hoje já de poluição severa por coliformes fecais. Isso daqui decorre de ajuntamentos humanos, sem política de tratamento, sem política de saneamento básico. Né? Hoje no mundo, existe ainda milhões de pessoas, para não chegar à casa do bilhão, que ainda praticam a chamada defecação aberta, não tem banheiro. Né? Enquanto a gente está aí discutindo se o processo padrão para a residência no Brasil é a ultrafiltração, microfiltração, osmose reversa, carvão ativado com prata coloidal, tem gente que não tem água nem banheiro em casa. Né? E vocês vão ver que a água é um dos principais flagelos em termos de desenvolvimento econômico. Só para vocês terem uma ideia como é que é esse desequilíbrio, enquanto um cidadão norte-americano consome cerca de 300 litros de água por dia, por pessoa, com tudo que se consome para ingestão, para lavagem, para consumo de produtos industrializados, um habitante da África subsaariana, 10 a 20 litros por dia. Então percebam o desequilíbrio. Então a riqueza não é só do ponto de vista econômico, pecuniária, é do ponto de vista da qualidade de vida que você tem naquilo que deveria ser o direito mais básico do ser humano, que é ter acesso à água de qualidade. Né? E por projeções das Nações Unidas, para 2025, 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água no planeta. Né? Que a água doce já não é muito em termos da proporção de tudo que existe. Né? Amanhã a gente comemora o Dia Mundial da Água, proposto pela Organização das Nações Unidas, e o tema da campanha é Water for All, que traduzindo é água para todos. Quem quer que você seja, aonde quer que você esteja, a água é seu direito humano. E a linha da campanha é: não deixe ninguém para trás, leaving no one behind. Ou seja, não é possível que o mundo seja avançado, que corra na velocidade dos flops, dos bits, dos bytes, da rede social, que você esteja preocupado com o seu próximo iPhone, se é o X, se é o X1, X2. E enquanto isso, pessoas estão padecendo nesse exato momento de sede absoluta,
porque não tem recurso, né? Esses são os principais dados que levaram a essa campanha. E é assustador. 2,1 bilhões de pessoas vivem sem água potável em suas casas. 1 em cada 4 escolas primárias não dispõe de serviço de água potável, onde as crianças recorrem a fontes insalubres ou simplesmente passam sede. Mais de 700 crianças menores de 5 anos morrem todos os dias de diarreia associada ao consumo de água contaminada e condições sanitárias precárias. Mundialmente, 80% das pessoas que recorrem a fontes insalubres de água vivem em zonas rurais, né? Mulheres e meninas são responsáveis pela coleta de água em 80% das habitações desprovidas de rede. Estudos apontam que uma menina da África subsaariana ou mulher consome cerca de 4 a 6 horas por dia para ir buscar água e trazer para casa. Quando você tem uma vida assim, você não consegue estudar, você não consegue se formar, você não consegue pensar em outra coisa que não seja o próximo copo d'água que você vai beber. Então, cuidar da água é cuidar também da igualdade de gênero, né? Mais de 800 mulheres morrem todos os dias devido a complicações na gravidez e no parto. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você está grávida, consome água insalubre, tem uma infecção bacteriana, entra num processo diarreico, ou está carregando todos os dias um tambor de 15 litros de água na cabeça. Não tem como você ter uma gravidez saudável no começo desse jeito. Para 68,5 milhões de pessoas que são forçadas a abandonar suas casas todos os anos, em função de desastre natural, o primeiro grande desafio é onde é que eu vou tomar água boa, de qualidade. Aí você tem um acidente no Brasil, em Teresópolis, o Brasil inteiro se movimenta para mandar água mineral. O prefeito rouba a água e vende no próprio supermercado, né? Então, um cara desse, a gente não sabe o que faz, né? Cerca de 159 milhões de pessoas coletam a água que usam para beber diretamente de fontes superficiais desprotegidas, tais como lagos e córregos. Olha como o ciclo ele se fecha. O gráfico outro que eu mostrei para vocês, a grande maioria dos lagos, fontes abertas, contaminadas com coliforme fecal. Tem quase 170 milhões de pessoas que bebem água daí, sem tratamento nenhum. Aproximadamente 4 bilhões de pessoas, cerca de 2/3 da população mundial, sofre com a escassez de água durante um mês a cada ano, pelo menos. Ou seja, 2/3 do mundo, pelo menos uma vez por mês, compartilham do mesmo problema. Lembra como foi São Paulo, uns anos atrás, como a gente ficou apreensivo com a coisa? É por isso que o nome dessa palestra é Água que Você Não Vê, né? Amanhã vai estrear um documentário chamado Água que Falta. Vai ser no Unibis Cultural e vai ser de graça. Se você puder, vá, que fala justamente disso. Porque, infelizmente, tem coisas na vida que a gente só dá valor quando elas estão ausentes, né? 700 milhões de pessoas ao redor do mundo poderão se deslocar devido à escassez de água em 2030. Aquelas projeções da ONU têm implicação direta nos deslocamentos humanos. Não vão ser mais por conta de conflitos étnicos, por conta de conflitos religiosos, por conta de guerras econômicas, por causa de petróleo. Vai ser por causa de água, né? E uma relação que parece absurda, mas geralmente quem é mais rico paga menos pelo serviço de água para ter água de melhor qualidade do que o pobre, que não tem água, e quando tem água, ele tem que pagar mais caro. Por quê? A fonte dele é mais suja, demanda mais tratamento, a rede não é tão cuidada, demanda mais energia. Ou seja, quem pode pagar mais, paga menos, recebe produto melhor. Quem não pode pagar nada, recebe um mau serviço e paga caro, né? E, gente, a gente está encerrando a palestra. A gente falou de cientistas, falamos de filósofos, falamos de pintores, mas eu gosto de terminar com um poeta. E um dos preferidos que me foi apresentada pela minha mulher que está aqui, agradeço a presença da Elaine. Ela pegou toda a agenda dela e mudou para estar aqui. Obrigado, amor. Esse cara, ele era mato-grossense de Cuiabá. Ele era o poeta do chão, das coisas pequenas, de colocar os dedos entre a terra. Tem poesia dele que fala de gia, de ranzinha, que falava de borboleta. Ele tem um livro que chama Meu Quintal é Maior que o Mundo, né? No quintal dele, ele aprendeu um monte de coisas que ele escreveu. E ele tem uma lição, que é a lição da água estagnada. Água estagnada é diferente de água parada. Você olha uma água que ela é aparentemente parada, mas está entrando um fio de água e está saindo um fio de água. Então ela tem um pouco de vida. A estagnada não. Uma vez que ela acumula, ela não recebe fonte nova, não renova, e ela nem escoa. E o Manuel, olhando a água, ele pensou em outra coisa, que se ficar em nós e não sair de nós, não serve para nada. Se a gente não der o amor, ele apodrece em nós. Aprenda com a água. Cuida e deixa fluir. Obrigado.